Boa tarde a todos. Que o Mestre Jesus nos envolva na sua paz, na sua luz, no seu amor. E que a nossa vinda aqui nessa casa, na tarde de hoje, não seja em vão. Que nós possamos aproveitar cada palavra que for dita para o nosso crescimento espiritual. Nós vamos falar a respeito do valor da educação. A educação é tida para nós como a educação escolar, que nós colocamos os nossos filhos, matriculamos eles e colocamos na escola. Muitos pais pensam equivocadamente a este respeito. Eles acham que os professores é que precisam educar os seus filhos, quando, na realidade, não é tarefa de professor. A tarefa de educar os nossos filhos é nossa, exclusivamente nossa. Não é do vizinho, nem da professora, nem de ninguém mais. Porque a palavra educar vem de educere. E este "e" que está ali significa extrair de dentro, pôr para fora, como exportar, excluir, externar. Acontece que nós não vemos a educação como isto. Nós achamos que nossos filhos precisam ser educados, aprender a ler, a escrever, e as professoras precisam ensinar bom comportamento. Sendo que nós é que assumimos essa tarefa com Deus para educar os nossos filhos. Então, educar é extrair de dentro da criatura. Ao passo que instruir, que é a tarefa do professor, vem de fora para dentro. Quando ele vai lá colocar aquele probleminha para a gente resolver, aquela continha de mais, de menos, de vezes, de dividir, né? Vai ensinar a criança história, geografia, né? E mais adiante física, química, biologia. Isso é instrução. Isso é tarefa do professor, é tarefa do mestre. Ao passo que nós, como pais, temos que passar para os nossos filhos a educação. E o que é educar verdadeiramente? Como nós somos filhos de Deus, como cada um de nós traz dentro de si mesmo aquela centelha divina. E essa centelha divina, o que ela é? Ela tem todos os predicados do bem. Ela tem todos os sentimentos nobres. Ela tem toda a vontade de nós crescermos nessa nossa evolução o mais rápido possível para podermos retornar ao Pai, ao Criador de todas as coisas, mais rápido e mais perto. Então, este educar é extrair de lá de dentro esta centelha divina. É, por exemplo, nós temos um filho que a gente começa a observar que ele está tendo, às vezes, algumas tendências meio equivocadas. Como, por exemplo, bater no irmão. As crianças fazem isso. É normal. Por quê? Porque eles trazem o egocentrismo, o egoísmo, como todos nós trazemos. Só que na infância é mais acentuado, porque a criança está mais livre de outras influenciações. Então, ela bate no irmão hoje, bate no irmão amanhã, e o irmão reclama. E o que nós temos que fazer como pais? Nós temos que chamar aquele filho e mostrar para ele que ele precisa agir diferentemente com relação ao seu irmão. Que ele não está agindo corretamente. Que ele precisa ser uma pessoa melhor. Ah, mas eu não gosto do meu irmão. Eu tive um problema, uma situação parecida com as minhas filhas mais velhas. A mais nova batia na mais velha. E aí a mais velha, a cada pouco, chegava lá dentro de casa, chorando, e dizia: mamãe, a Vanessa me bateu. Aí eu falava assim: vai, mostra para ela que ela deve te respeitar. Mas eu não consigo. Aí às vezes eu chegava e dizia até para ela: bate nela. É
é certo. Né? Mas chegou um ponto que eu tive que fazer isso. Bate nela. Não, eu tenho dó dela. Eu falei, mas ela não tem dó de você. É o que acontece conosco na vida. Às vezes nós temos que provar daquilo que nós estamos forçando o outro a ter, para a gente aprender a não fazer mais. Então, um belo dia, ela entrou chorando outra vez, e a Vanessa me bateu. Eu falei assim, agora, se você não bater nela, a próxima vez que você vier reclamar, você vai apanhar também. Você ia. Eu não ia bater, mas eu falei assim só para assustar. Né? Eu falei, vou bater em vocês duas. Você porque não toma uma atitude, e ela porque é maldosa com você. Não deu outra, né? A outra bateu nela, ela bateu de volta. Conclusão, a outra sentiu o que ela estava fazendo para a irmã. Nunca mais ela bateu na irmã. Nunca mais. E isso foi uma lição. É claro que às vezes a gente não precisa chegar a esse extremo, mas nós precisamos educar. E hoje as duas se adoram, é claro, já são mulheres feitas, tudo, mas daquele dia em diante, elas passaram a se amar. Porque chegava às vezes dia do aniversário da mais velha, eu falava, vai lá e dá um beijo na tua irmã. Cumprimenta a tua irmã, é aniversário dela, dá os parabéns para ela. Eu não! Eu odeio ela. Claro que hoje, naquela época eu não era espírita, mas hoje eu sei que de repente a minha filha mais velha deveria ter feito alguma coisa para a irmã no passado, porque a irmã não aceitava. Ela dizia até que tinha nojo da irmã. E isso eu ficava doida, né? Porque onde já se viu a irmã ter nojo da outra, né? Então, e isso aos poucos, elas foram conquistando este amor fraterno entre elas, e hoje as duas se dão maravilhosamente bem. E isso muitas vezes acontece. E nós temos que criar situações para favorecer uma situação positiva. Às vezes, como no caso dessas minhas filhas, a gente tem que aplicar uma situação drástica, né? Uma atitude drástica para a coisa melhorar. E é o que Deus faz com a gente. Ele coloca todo dia aquela situaçãozinha assim, bem frágil, bem suave, e mude. Mas a gente passa por cima e nem dá a mínima. Aí outro dia Deus pega, cria uma outra situação, um pouquinho mais diferente, ou talvez um pouquinho mais complicada, mas a gente não quer nem saber. Aí o que acontece? Deus então cria a situação mais difícil ainda, de uma maior dor, de um maior problema, para que a gente faça o quê? Acorde. Acorde. E aí é a hora que a gente grita, né? Esperneia, chora, reclama. Mas é Deus chamando a gente. Como comentava a nossa companheira ali, né? Falando, ó, eu estou aqui, eu estou te vendo. Deus fala para nós, através de várias pessoas da nossa convivência, todos os dias. Ele fala, às vezes, diretamente para nós, através do nosso anjo de guarda. Filho, não é por aí o caminho. Você está equivocado, mas a gente não quer saber. Então, nós não queremos ser educados pela vida. Porque Deus não nos castiga. Deus não quer a nossa desgraça. Deus não quer que a gente sofra, porque Ele nos ama. Só que a gente precisa se autoeducar. Ir lá buscar dentro de cada um de nós todas as potencialidades que nós trazemos, que são positivas para a nossa vida de convivência. E nós não queremos, não damos a mínima. E aí então Deus cria, né, uma situação muito problemática, muito dolorida, para ver se a gente faz o quê? Acorda. Se a gente permite que esta lição passe a fazer parte da nossa vida, das nossas atitudes, do nosso modo de ser. É isso que Deus quer. Ele vem nos educar de todas as formas que Ele pode. E aqui, em 1 Coríntios, não é o Corinthians não, tá, gente? Eu sou São Paulina. Paulo escreve, não sabeis vós que sois o templo de Deus
e que o Espírito de Deus habita em vós. Olha, que coisa maravilhosa, que frase linda nesta carta que Paulo escreve aos Coríntios. Ele quis dizer aqui que nós temos Deus dentro de nós, através dessa centelha. Nós temos tudo o que há de melhor dentro de nós. E por que nós passamos às vezes uma vida inteira colocando no nosso caminho espinhos de toda ordem, não permitindo que Deus se manifeste através do nosso comportamento, do nosso modo de ser, permitindo que esta luz divina saia e se manifeste para as pessoas. Há um tempo atrás, eu li uma frase da Madre Teresa de Calcutá. Ela dizia assim, que o teu irmão lê. Vejam bem, que frase linda e profunda. Que você seja o evangelho que o teu irmão lê. E o que ela quis dizer com isso? Que nós tenhamos atitudes cristãs sempre. Que nós consigamos sempre dar o exemplo melhor, o exemplo maior de amor ao próximo como a nós mesmos. E mais ainda, amarmos a Deus sobre todas as coisas. Não nos distanciarmos desta divindade suprema que é o Pai Criador de todos nós. Nós estamos aqui muito mais preocupados com o que eu vou ganhar no mês que vem, com o que eu vou comprar no outro mês, com a viagem que eu quero fazer, com o dinheiro que eu quero gastar, o que eu quero ganhar. É isso que a gente se preocupa. Mas e o lado espiritual da vida? Nós nos esquecemos que somos espíritos, gente. Nós somos espíritos, nós não somos este corpo de carne. Vejam bem, nós não somos. Nós estamos aqui, neste corpo. Por quê? Porque ele é o nosso instrumento de evolução. Mas quando nós retornarmos à vida maior, que é a vida espiritual, pelo desencarne, pelo aniquilamento das energias deste corpo, ele vai ficar aqui. E nós vamos partir. Nós, seres espirituais. Então, a ação do nosso aprimoramento, da nossa autoeducação. Educar é desenvolver as potencialidades do ser. Educar se propõe a desenvolver as potencialidades do ser integral, visando o progresso do espírito. Então, eu só vou poder evoluir quando eu fazer aquela viagem, que é ir para dentro de mim mesma, num momento de meditação, num momento de autoanálise, eu ir lá dentro de mim, lá no fundinho, porque lá dentro de nós, eu vou fazer uma comparação, é como se nós fôssemos um imenso baú, que a gente guarda tudo quanto é coisa ali dentro, coisas quinquilharias e coisas boas. Só que esses sentimentos, essa semente divina que nós trazemos conosco, é guardada lá no fundão do baú. Por que nós fazemos isso? Porque para nós ainda é muito difícil a gente viver cristãmente. Porque a gente observa que muitas pessoas olham pra gente e falam, poxa vida, ali, né? Uma certa situação, eu tenho que agir diferente. E cara, ali é um fraco, é um covarde, né? Deveria ter batido, deveria ter feito isso, porque é o que a gente vê. Se a gente vê numa rodinha ali, que a pessoa participava, de ir, por exemplo, no boteco todo dia à tarde, tomar cerveja, fumar e falar de mulher, e falar da vida, e falar de um monte de coisas, aí de repente um daqueles ali começa a acordar e começa a querer se afastar daquela situação. Começa a perceber que aquela situação não é aquilo que vai lhe dar realmente felicidade. Então essa pessoa quer se afastar.
E o que que acontece? Os outros ficam, larga não ser boa, quer mais? Então a gente vê que quando uma pessoa quer largar um vício, quer largar um tipo de atitude equivocada, tem um monte de gente, do lado de cá, fora os do lado de lá, que querem impedir que esta pessoa faça este movimento para se afastar daquela situação em que ela vinha vivendo. Por isso é difícil. Porque nós temos forças contrárias ao nosso crescimento. E essas forças contrárias foram conquistas nossas lá do passado, gente. Os inimigozinhos que a gente arrumou. Que agora, às vezes, não estão encarnados, estão desencarnados, outros estão encarnados e querem ver o quê? A nossa desgraça. E a gente acata. Não, é mesmo, não. Não, eu não vou ser bobo, não, eu vou continuar a fazer isso aí mesmo. Porque é o que a gente observa. Se tiver um acidente de carro, por exemplo, que a outra pessoa foi a culpada, foi a errada no acidente, o que não foi o errado, ele desce todo cheio de razão. Se bobear, de repente ele desce armado e descarrega o revólver em cima do outro. Quantas desgraças poderiam ser evitadas se o homem já tivesse esse conhecimento, essa educação espiritual que ele precisa ter? Ele viveria mais equilibradamente. Ele não se comprometeria mais tanto com as leis de Deus como vem se comprometendo com as suas atitudes. É o ser humano que ainda precisa crescer e crescer, num esforço que é ininterrupto. É um esforço de minuto a minuto da nossa vida. Porque a gente vence uma batalha, aparece outra. Você vence outra, aparece outra. Então nós estamos diuturnamente sendo provados, sendo testados para saber como está o nosso processo evolutivo, como está a nossa alta educação, como eu estou educando os meus filhos. Porque muitas vezes a gente fala para o filho, não minta. Mas o filho pega a gente mentindo tantas vezes. Não engane. Quantas vezes ele escuta a gente relatar fatos que a gente enganou o outro? Que exemplo nós estamos dando para os nossos filhos? O pior possível. E nós temos este compromisso com os nossos filhos, com a sociedade e com a vida. Sabem por quê? Por isso que nós temos visto o que está acontecendo na sociedade. Tanta desgraça, tanta gente matando gente, tantos jovens perdidos aí nas drogas, em assassinatos, em roubos, em tudo que a gente está vendo. Isso é falta de educação dentro do lar. É displicência dos pais, que um fica empurrando o outro, né? A obrigação é da mãe de educar, a obrigação é do pai. Não, a obrigação é dos dois. Compete aos dois educar os seus filhos. Mesmo que a mãe trabalhe fora. Nada de ter sentimento de culpa e entulhar a criança de presentes, fazer todas as vontades da criança. Nós estamos criando tiranos. Eles se tornam tiranos, porque a criança não é boba. Entenderam? Ela não é burra. Ela sabe onde está o nosso ponto fraco para ela pegar, para ela conquistar aquilo que ela quer. Então ela se aproveita do sentimento de culpa da mãe e do pai, que não podem estar muito presentes ali com ela, e obriga eles a darem aquilo que elas querem. E os pais dão. E aí eles crescem e a vida não vai lhes dar tudo que os pais estão dando. Não. Eu costumo dizer que a vida é madrasta, mas é daquela igual lá das histórias que a gente escutava, né, quando a gente era criança. A vida não passa a mão na cabeça de ninguém, não. A vida cobra, e cobra bonito. Tá? E cobra profundamente, para que a gente acorde. E aí, a gente não educou o nosso filho.
E ali o nosso filho hoje está delinquindo. Cadê a minha tarefa? A tarefa que eu assumi com espiritualidade maior ainda quando eu estava desencarnada. De receber aquele espírito como meu filho e oferecê-lo à sociedade depois de adulto como uma criatura do bem. Nós temos que oferecer à sociedade os nossos filhos, porque eles não são nossos. Eles são da vida, assim como nós somos. Nós vamos oferecer eles para a sociedade. Nós vamos entregá-los na sociedade. E temos que entregá-los como pessoas equilibradas. Pessoas que praticam o bem. Pessoas que não subjugam ninguém, que não querem tirar proveito de ninguém. Pessoas que trazem dentro de si mesmo, desenvolvido pelo amor materno e pelo amor paterno, as potencialidades maravilhosas que cada um de nós tem. Nós conseguimos desenvolver em nossos filhos o amor, a solidariedade, a bondade, o respeito e outras virtudes mais. É este o trabalho da nossa educação, da educação dos nossos filhos e da nossa autoeducação. Porque nós vamos dar uma olhadinha em nós. Será que nós temos sido pessoas solidárias? Será que nós conseguimos perdoar o nosso irmão, compreendê-lo, aceitá-lo? Será que nós estamos procurando fazer o melhor possível dentro do nosso trabalho, junto aos nossos colegas, dentro da nossa família, junto com os nossos familiares? Como é o nosso comportamento na rua? Nós xingamos as pessoas, nós gritamos, nós brigamos com todo mundo, ou nós, mesmo agredidos, damos a outra face, como Jesus nos ensinou? E foi isso que o Mestre nos deixou a lição. Quando te baterem na face direita, ofertar-lhe a outra. Esse ofertar-lhe a outra não é dar o outro lado do rosto para bater. Não. Tem gente que acha que é isso. Entende? Literalmente, não. Jesus veio nos ensinar a fazermos diferente. O outro me bateu, eu não preciso bater no outro. Não é por aí o caminho. Porque eu vou bater, ele vai me bater. Eu vou bater, ele vai me bater. Então eu vou cortar esta corrente. Se ele me bater, se ele me xingar, eu não vou dar a mínima. Eu não vou dar a mínima. Porque Jesus foi o maior exemplo de humildade aqui entre nós. E nós temos que aprender a ser humildes. A começar por essas pequenas situações. Vejam Jesus, olha. Ele foi condenado, foi julgado e foi crucificado. Ele teve que carregar a sua própria cruz. Só num determinado momento em que ele caiu, e que aí o soldado que estava ali do lado, o centurião, pediu a um irmão que o ajudasse. Era um sirineu, que estava chegando do seu trabalho naquele dia. E o sirineu vai e ajuda Jesus a carregar a sua cruz. Jesus é pregado na cruz, é açoitado. Quando ele pede água, dão-lhe vinagre. Colocam-lhe uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Ele que havia vindo e feito todo o bem que poderia fazer, não reconheceram. Não entenderam a sua tarefa. E quando Jesus ali estava, entre os dois ladrões, para o suspiro final da sua existência física aqui entre nós, o que ele fala? Ele volta-se para o Pai e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Esta frase de Jesus, gente, ela é tocante, ela é profunda. Sabe o que Jesus quis dizer com isso? Que nós que estávamos por ali, porque nós somos espíritos, velhinhos já, nós não sabíamos verdadeiramente o que estávamos fazendo. Pela nossa ignorância do bem, por nos comprazermos em praticar o mal, porque tem gente que se compraz, tem gente que adora fazer o mal para os outros, né? Vibra, se deleita, né? Jesus mostrou ali
que ele estava acima de tudo aquilo que ele estava sofrendo com esta fase. Porque ele poderia ter dito assim: tá, pai, olha, já que eles estão fazendo isso comigo, olha, eu vou perdoar eles. Né? Tu já me ensinaste que eu tenho que perdoar? Eu vou perdoar. Tá bom, eu vou perdoar. Ele poderia ter falado isso para Deus, né? Mas não falou. Vejam que a grandiosidade do mestre era tão intensa que ele volta-se para Deus e pede que Deus perdoe eles, porque ele não tinha nada contra nenhum daqueles que ali estavam, vibrando com a sua morte, vibrando com o seu sacrifício. Vejam, ele estava muito além de toda aquela situação. E nós? Às vezes as pessoas nos xingam e nós já queremos matar, bater, xingar. Imaginem Jesus. Ele tinha todo o poder na sua mão para acabar com todo mundo que estava ali. Ele não fez. Ele foi humilde, resignado até o fim. E ainda pede a Deus para perdoar todo mundo. Isto é demonstração de educação refinada no caminho do bem. Isto quer dizer que ele já vivia o amor integralmente. Que ele amava a todos nós, independentemente de quem éramos, do que fazíamos e de como fazíamos da nossa vida. Vejam bem. E a gente, às vezes, quer ser tão bonzinho, né? Nós não somos bonzinhos. Nós ainda somos muito equivocados. Nós precisamos muito ainda de crescer na horizontalidade da vida. Para cima, não aqui, ó, como nós temos crescido. E para encerrar, eu vou ler uma parte que Emmanuel escreve. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência. A inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se soubermos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Agora nós já sabemos que Deus está dentro de nós. Vamos manifestar este Deus. Vamos permitir que esta luz divina se acenda cada dia mais através do nosso comportamento, através do nosso caminhar pela vida, através das nossas atitudes, dos nossos sentimentos. Vamos permitir que este Deus se manifeste em nós. E nós vamos mudar o mundo, eu lhes garanto. Porque nós todos estamos cansados de ver tanta desgraça, de ver tanta dor, de ver tanto mal. Mas nós podemos mudar, mudando nós mesmos. Vamos começar por nós. E mudaremos o mundo com o nosso exemplo. Muita paz a todos. Que a paz e o amor do Mestre estejam em nossos corações. Obrigada pela atenção. Então, amigos, obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no polegar para cima que está aqui embaixo. E também no botão inscreva-se, que está desse lado. Assim, sempre que vocês entrarem no YouTube, receberão notificações de vídeos novos e estarão ajudando a continuarmos divulgando os conhecimentos espíritas na rede. Muito obrigado.